só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínuo, olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, deixar que a tristeza tire a força do caminhar continua, olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Boa noite, paz do Senhor. Mais uma terça-feira de libertação. Não importa o peso que você está carregando. Hoje é dia de alívio. É assim que a gente precisa pensar quando a gente trata de libertação. Normalmente a gente tem a ideia de que um culto de libertação é um culto pesado, é um culto macabro, esquisito, que as pessoas vão ter reações muito estranhas. Não é isso. Culto de libertação é para a gente colocar diante do Senhor aquilo que está pesando. O que é que está pesando hoje no teu coração?
E aí a gente traz sempre uma reflexão baseada na palavra, para que não seja uma emoção, seja o despertar de uma consciência. Não é nem a cognição, né, em ação que vai fazer você ter um tipo de conhecimento especial, e nem é a emoção de sentir um arrepio na pele. É um despertar de uma consciência. Porque quando a gente fala de consciência, é algo que vai te despertar e conduzir você, né, vai conduzir você a tomar atitudes das quais você não se arrependa posteriormente. Você vai passar a fazer coisas que vão, na verdade, semear para que você colha os frutos das tuas ações. Então, é muito importante a obra da libertação, não há como fugir disso, precisamos disso e podemos ser abençoados através disso. Eu quero saudar o pessoal que está com a gente nessa noite. Lourdes Gonçalves, em Lisboa. Deus abençoe Vânia Guida, Alzira, a Xana, que está lá na Itália. Alzira e Vânia, acredito que estejam em Niterói, né? Esse pessoal rico tem casa aqui, tem casa acolá, a gente não sabe se está Itaipuaçu, Praia Seca, não é? Gente fina é outra coisa. Vanessa Jacomel também, não sei se está no Alto Caparaó, se está no Rio de Janeiro, não é? Esse pessoal é muito viajado. Isilda, Niterói, Márcia Campos, Niterói, Maria Eduarda, Niterói também, Duda. Daniele está aqui, ó, no meu coração, mas está lá na retaguarda para comentar aí, interagir com vocês. Bom, são esses que estão conosco nessa noite. A Alzira está em Niterói. É isso aí, o pessoal se manifestando, está no Rio. E é uma bênção, não é? Daniele sempre comenta que é realmente uma coisa que deixa a gente maravilhado, poder se conectar com pessoas de lugares distantes. É realmente assim um privilégio muito grande, né? É uma bênção muito grande. E mais ainda do que a gente estar conectados é poder orar juntos. Orarmos juntos com pessoas que estão em lugares diferentes, distantes, mas que a gente se torna um na nossa oração, porque o nosso propósito ele é muito objetivo, é Jesus Cristo, não é? Então olha aí, o Zé Eduardo, Zé Eduardo está aqui em Itaipuaçu, muito bom. A Itaipuaçu vai ganhar, eu acredito que Itaipuaçu um dia ainda vai ganhar. Por enquanto somos poucos aqui, mas vamos ser muitos, em nome de Jesus, em vários lugares. É isso aí, gente, o tempo está muito difícil, né? A gente precisa orar mesmo, né? Hoje o Brasil aí com uma cifra muito cruel de ser dita, que não dá para dizer com leveza, mais de 4.000 pessoas falecidas. E aí você imagina 4.000 famílias sofrendo, gente aí em situação difícil em hospital. A gente precisa orar. E eu faço um apelo: orem mais com as pessoas. Ligou para alguém, não pergunta só como é que tá e conta da tua vida, não. Faz uma oração junto, não é? Você tá sem ver uma pessoa há muito tempo, lembrou dela, faz uma oração. A gente tem que ter a prática da oração na ponta da língua já, sabe? Transbordando do nosso coração, porque precisamos mais disso do que de reclamarmos, do que nos atermos somente às notícias, que são muito ruins, muito difíceis, né? A gente precisa orar. E ao final da oração a gente está sempre com mais esperança, fortalecidos por aquilo que o Senhor traz, suprindo o nosso coração daquilo que nós precisamos. Vamos orar. Pai, apresentamos a Ti o nosso coração, pedindo que o Senhor nos fortaleça. Nessa noite linda de libertação, ao final dela possamos nos sentir aliviados, que o Espírito Santo, que já está aqui em curso, no meio dos cânticos que entoamos, esteja presente nessa oração e também no curso da ministração da palavra,
naquilo que vamos fazer no final, na oração. Pai, que haja de fato libertação. Nós não sabemos fazer isso, é o Senhor quem faz a obra, mas nós queremos aqui declarar com a nossa boca que cremos que o Senhor vai agir poderosamente sobre nossa vida e sobre a vida daqueles que mais precisam nesse momento. Pai, a pobreza tem aumentado na casa de muitos, que o Senhor supra as necessidades e também que a gente possa se esforçar para sermos uma bênção uns na vida dos outros nesse sentido, dar-nos estratégias, condições de chegarmos a todos para que ninguém fique sem o pão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que isso seja uma realidade na vida de todos. Pai, nós oramos também pelo momento emocionalmente complicado, que o Senhor nos supra, nos dê experiências, que seja um tempo de aprofundamento, que seja um tempo de mais intimidade com o Senhor. Não deixa ninguém longe, solto, Pai, desgarrado, mas que possamos estar em comunhão com o Senhor e em comunhão uns com os outros. Pai, em nome de Jesus, que o povo pare de brigar, que o povo pare de brigar por causa de tantas coisas, por causa de política, porque pensam diferente, que nós possamos nos amar, esse seja o sentimento que nos conduza a nossa vida a cada dia, que prevaleça o amor, que o amor nos una, nos levando embora com muitas diferenças, que possamos nos complementar, nos ajudar, fortalecendo uns aos outros. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade rica da tua palavra ser pregada com tranquilidade, liberdade, de maneira que a gente possa ser edificado. Que o teu Espírito Santo faça a obra e seja o grande ensinador dessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Êxodo capítulo 3. Estou lendo agora uma Bíblia enorme, a letra é enorme. Essa Bíblia tem uma letra enorme, eu gosto muito dela. A gente não fica apertando o olho assim para enxergar, não. Eu quero conduzir você hoje aqui a uma experiência que tem muita pertinência naquilo que a gente tem buscado às terças-feiras, que é pegar a passagem do povo de Israel, que quando a gente fala de libertação, uma excelente oportunidade para a gente aprender sobre a obra de libertação é pegando a experiência do povo de Israel. Vamos lá. Eu quero dar um título para essa mensagem nessa noite. Quando o mal faz bem. É possível que você tenha vivido manifestações ruins contra você. E ao invés de se ressentir, se angustiar, se entristecer, se escaldar, é possível que você reconheça que algum bem pode ser extraído até mesmo do mal que recebemos ou acolhemos em nós. Bom, capítulo 3 de Êxodo, a partir do primeiro versículo, eu vou até o 7, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Palavra do Senhor. É com muita atenção que eu leio um texto em que Deus se dirige para alguém e comenta acerca do sofrimento de um povo.
Porque quando eu olho a situação do mundo hoje, é óbvio que eu consigo ver o sofrimento. De alguma forma, eu consigo enxergar, mensurar o sofrimento das pessoas. Você, de igual modo. E aí o meu interesse é compreender como é que Deus age se manifestando no meio do povo para livrá-lo. E aí eu tenho uma figura que é central na libertação do povo de Israel, que é a figura de Moisés. Moisés foi um libertador, foi alguém que Deus usou, ungiu, separou para a libertação do povo. Ele foi um líder, não é, que conduziu o povo à libertação do Egito. Mas esse libertador, esse é um dos pontos importantes dessa mensagem de hoje, esse libertador precisou ser liberto. Eu creio que Deus tem um chamado para cada um dos irmãos. Eu creio que Deus tem um chamado para a minha vida. Mas eu preciso compreender que faz parte da trajetória de alguém que é chamado para fazer uma determinada coisa, compreender a necessidade de ser liberto. Eu tenho certeza que cada um na sua instrumentalidade, cada um naquilo que faz, é chamado por Deus para ser um libertador, sim. Você, com aquilo que você faz, você é capaz de libertar pessoas. Agora, quanto mais libertos nós somos, melhor seremos usadas por Deus para libertar outras pessoas. Aquele que é pai, aquele que é mãe, quer poder libertar seus filhos de julgos na vida, não é? A gente não tem prazer em ver sofrimento dos filhos. O profissional que tem uma carreira, ele quer, através do seu conhecimento, através do seu know-how, ele quer ajudar pessoas, contribuir com pessoas. Então, esse conceito de liberdade, ele tem muito a ver com o conceito de utilidade também. Eu acho que todo ser humano gosta de ser útil e também repudiamos a inutilidade. Você gosta de se sentir inútil? Eu acho que ninguém gosta de se sentir inútil. Assim como é muito bom quando uma pessoa diz pra gente que aquilo que a gente fez foi útil. Seja o pastor, seja o professor, seja o advogado, seja você que cuida de alguém, seja você que influencia, contagia alguém com aquilo que você faz. Então, todos nós queremos ser libertadores, no sentido de querermos ser úteis aonde nós estivermos. Mas precisamos compreender a necessidade de sermos libertos. Moisés foi alguém que teve uma história e Moisés ele viveu uma jornada não para que a sua história fosse apagada, mas para que os fatos da sua vida fossem ressignificados de maneira que eles pudessem ser uma bênção na vida desse homem no momento em que ele vive o seu ministério, a sua chamada como um libertador. A gente precisa voltar um pouco à história de Moisés e lembrar que Moisés ele fugiu do Egito. E depois que Deus vai consolidando a chamada desse homem, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar no Egito, não mais na mesma condição. Ele não volta como alguém que fugiu, ele volta como alguém que tem um propósito. Então eu quero dizer uma coisa para você. Todo o mal que você viveu, tuas tristezas, tuas derrotas, tuas angústias, todas elas têm um significado poderoso quando o Espírito Santo as transforma de maneira que elas deixam de ter o significado negativo que tinham e passam a forjar o homem e a mulher de Deus que
o Senhor quer nos tornar. Você entende isso? Você crê assim? Eu estava conversando com a Daniele, né? Quando a gente olha para trás na nossa vida, a gente fica sem entender por que passou por algumas coisas, não é? Mas quando a gente compreende que tudo aquilo que passamos forjou quem somos hoje, nós começamos a compreender que Deus é tão bom que Ele é capaz de tornar o mal em bem. Quando Moisés tem uma dificuldade ali com um soldado egípcio, e ele de rompante mata aquele homem e precisa fugir, mais à frente ele precisa agradecer por essa tragédia, sabe por quê? Porque se não acontecesse aquilo, talvez Moisés ia ficar no Egito toda a sua vida. Se não te acontecesse o que te aconteceu, talvez você não estivesse aqui aos pés da cruz de Jesus, buscando a face do Altíssimo. Essa é que é a grande verdade. Tudo que te aconteceu foi essencial para que você pudesse ser quem você é hoje e principalmente pudesse se tornar aquilo que Deus ainda vai fazer de mim e de você. Ainda tem mais coisa para frente. E o que aconteceu atrás não ficou esquecido. Olha que coisa interessante. Deus escolhe um homem que tinha uma origem. A origem de Moisés é uma origem hebreia, né? Ele é um hebreu de nascimento, mas aonde é que ele foi criado? Ele foi criado no Egito. Então Deus pinça uma pessoa capaz de, por um lado, ter uma origem, por outro, ter uma criação, e ele usa tudo o que aconteceu. Ele usa tudo o que aconteceu com Moisés para que ele fosse o libertador que ele se tornou. Quando a gente pega essa experiência aqui da sarça ardente, a gente tem que ver um processo para trás. A visão da sarça ardente foi o culminar de um processo que já estava acontecendo há muito tempo. Não é? E aí é interessante pensar que Moisés ele poderia viver fugindo. Moisés poderia viver tentando esquecer, resistindo à libertação na vida dele, mas ele olha a sarça arder e ele se apaixona pela ideia de que uma sarça, que é um mato alto, que a gente não quer no nosso terreno, pode queimar num fogo sem se consumir. Eu acho essa visão linda, poderosíssima, porque é assim que eu e você precisamos nos enxergar no Senhor. Somos frágeis, tá? Somos sensíveis, nós somos fracos, mas nós cremos que o poder do Espírito Santo pode vir sobre nós sem nos consumir, sem nos destruir. Deus usa você, mesmo você sendo frágil? Sim. E aí é uma questão de fé. Quando eu acredito que Deus usa a minha vida, eu preciso compreender que Deus não usa porque eu seja uma pessoa segura, forte, em condições, mas porque Ele quer. Moisés teve a experiência de provar do poder de Deus sendo uma pessoa improvável. Numa outra passagem, ele chega a dizer para Deus: eu sou pesado de língua, eu não falo bem, eu tenho dificuldade de me expressar. Como é que eu vou à frente de um povo? Você vai, Moisés, porque Deus vai à sua frente. Então, a obra que Deus te der para fazer não é porque você merece, porque você é bom, mas porque Ele quer usar a você e Ele vai à sua frente. Com isso, eu quero dizer que Deus vai te ungir, vai te revestir. São situações na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, são situações profissionais, são situações de cunho ministerial, enfim, não é? O teu chamado de vida
vai ser cumprido no poder de Deus. Nesse fogo que arde, mas não consome. Tem coisas que eu faço que eu tenho depois uma consequência, né? Tanto que é um versículo que eu sempre cito nas lives, né? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Por quê? No mundo, tudo que é bom, depois tem uma consequência, depois tem uma fatura, um boleto a ser pago. Mas quando se trata do poder de Deus, o maravilhoso é que ele nos usa e não há contraindicações. Sabe aquele remédio que você toma que faz bem por um lado e por outro tem o que a gente chama de contraindicação? Pois é, Deus, o amor de Deus, não tem contraindicações. Moisés vai apacentar o rebanho de um outro lado. É aquela pessoa, eu não sei se você é assim, mas Deus quer que sejamos assim. É aquela pessoa que tem avidez por viver novas experiências. Eu não estou falando de viver novas aventuras. Porque viver aventuras, a gente cansa disso, não é? Quantas coisas deram errado na nossa vida porque a gente foi de rompante por aventuras. Mas eu estou falando de viver novas experiências. Ele leva o rebanho para um outro lado e ele vive uma nova experiência. Sabe por quê? Porque Moisés não foi uma pessoa que ficou se lamentando pelo passado. Ele se abriu. É esse o caminho que se abre a partir da libertação. Quando somos libertos, estamos liberando a nossa visão para enxergar coisas novas. Quando somos libertos, os nossos olhos se abrem e podem enxergar aquilo que não estamos enxergando. Porém, quando a gente se volta para a vida e só consegue olhar para trás e murmurar sobre o que aconteceu, não tiramos partido, não conseguimos extrair lições que são imprescindíveis para nossa caminhada. Moisés, ele viveu a experiência da libertação. Então, depois, a consequência dessa experiência vivida de libertação foi conseguir libertar pessoas, suas consciências, porque a parte mais difícil da saída do Egito não foi a saída física, geográfica, mas foi a saída do coração. Eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida, porém a mente da maioria deles, da maior parte daquele povo, ainda estava onde? No Egito. Existe gente que caminha no Senhor, mas com uma mentalidade ainda fora de Deus, e aí não vive as experiências que Deus ele deseja conceder. Quando o mal nos faz bem, se você refletir sobre o mal que você já tenha acolhido no teu coração por conta de experiências negativas da vida, você vai sentir dor. É inevitável. Porém, quando você percebe que Deus usou todas as experiências negativas da tua vida para forjar em você um homem e uma mulher fortes no Senhor, você comemora, celebra dizendo, bom, até mesmo o mal que aconteceu na minha vida, Deus tornou em bem. Não sei se você lembra que o que eu acabei de dizer foi algo que José falou para sua família. História muito bonita também, que está ali no livro de Gênesis, não é? Sobre José. É uma experiência, não é? A terapia de Cristo é isso, gente. É uma ressignificação de experiências que fazem a gente parar de ficar chorando pelos cantos, se vitimizando pelas dores da vida e coloca a gente para frente com uma ousadia de encarar o novo, sabendo que será no revestimento do Senhor. Será com esse fogo que arde e não consome. É um bom filtro na jornada da libertação a gente compreender o seguinte, que fogo que arde, mas queima não é pra gente. Existem pessoas que vivem experiências que são muito boas no primeiro momento, mas a consequência delas é uma consequência muito dolorosa. É trágica.
não é? Agora, tudo que se trata da gente ser aquecido, não é? Da gente ter fervor e isso acrescentar a bênção sem destruir nada na nossa vida, é isso que a gente deve buscar. O texto diz que Moisés, ele se aproximou daquela visão. A obra da libertação, ela é feita assim. Eu olho para aquilo que Deus quer fazer na minha vida e procuro me aproximar disso. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que sabem que têm um chamado de Deus, sabia? Mas elas se referem a esse chamado como apenas um chamado. Mas não é uma experiência que esteja em curso. O mais importante não é o dia em que você foi chamado. O mais importante é o dia a dia de viver esse chamado. O dia em que colocaram a mão sobre a minha cabeça e disseram, olha, você está sendo ordenado pastor, não foi o melhor dia. O melhor dia é hoje, que eu estou aqui com você, estou podendo pregar a palavra de Deus, vivendo esse chamado. Eu sinto que há uma paixão muito grande pelo dia em que disseram a profecia. Mas Deus quer que você se apaixone pela ideia de ver essa profecia se cumprir. Essa sarça que Moisés viu arder sem se consumiu foi a visão que a gente pode resumir a vida desse homem com o Senhor. Deixa eu ler aqui o que vocês estão dizendo. Eu agradeço a Deus, Vanessa está dizendo, né? Eu agradeço a Deus até mesmo as provações passadas até aqui, sem elas não teria chegado a lugar nenhum, não teria saído da zona de conforto. Fácil não é, mas às vezes é preciso. É isso mesmo, você resumiu muito bem qual é a proposta, né? Assim a gente vive melhor. Não é achar que a realidade não existe, não é viver um conto, mas é viver essa realidade com propósito. Né? A Xana está dizendo, o contato com o Espírito Santo é irrompante. É isso, a fragilidade está em nós, mas o curso da nossa vida não se rege por essa nossa fragilidade, mas por esse contato com esse Espírito Santo irrompante. Bom, quando ele se disponibiliza, é isso que é muito importante, não é? Quando Moisés ele se abre, há uma reação. Eu gosto muito desse diálogo, desse texto. Ele se volta para aquela visão, ele quer se aproximar daquilo que ele está vendo, e aí Deus fala o quê? Moisés, Moisés. Ele chama pelo nome. Deus ele está presente, mas ele fica no aguardo dessa sinalização que vai indicar que eu estou pronto, que eu estou disponível. Eu não estou pronto no sentido de preparado, eu estou pronto para ser preparado. Então eu estou disponível. Disponível. Então hoje, Vanessa, vou pegar você como exemplo. O que é preciso você dizer para Deus não é se você está preparado, porque quem vai preparar é o Espírito Santo, como a Xana falou. Porém, é preciso que você diga que está disponível. Não só com a boca, mas com o coração, com a vida. Moisés, ele já não tinha mais nada a perder. Eu gosto muito de chegar nesse nível. Porque enquanto a gente tem alguma coisa para perder, a gente faz escolhas erradas, toma decisões ruins, não é? Mas tem uma hora que a gente fala, não tem mais para onde ir. E eu posso dizer que estou vivendo isso na minha vida. Eu não tenho mais para onde ir. Já passei por alguns lugares, já passei por algumas experiências, e agora ou vai, ou vai. Eu não tenho outra alternativa, não é? E aí é o momento em que a gente diz, Senhor, é contigo, porém eu estou disponível para que o Senhor faça. E quando Deus fala o nosso nome,
O que ele espera saber é se nós estamos ali ou se vamos fugir. Moisés, ele deu a resposta dele. Ele falou, eis-me aqui. É como se ele estivesse dizendo para Deus, pode falar que eu vou ouvir e vou procurar cumprir. Pode falar comigo, eu estou pronto para ouvir e para executar aquilo que eu receber da parte de Deus. Bom, Deus, ele reage novamente à disponibilidade de Moisés e diz, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse momento é um momento muito importante. É um momento em que você percebe que a obra é de Deus e você tem que tirar o seu sapato, porque o sapato é uma marca, é um símbolo de quem você é e como você pensa. Nunca pensei que fosse como está sendo, mas está sendo segundo Deus. É isso que acontece na vida de todos nós. As coisas de Deus, elas acontecem e nos surpreendem porque não acontecem como a gente imagina que vai acontecer. Moisés, deixa eu te explicar algo. Eu vou usar você, mas as tuas sandálias precisam ser tiradas. Você pode calçar a mesma coisa que eu, mas o meu pé é diferente do seu, porque a minha caminhada é diferente da sua, não é? E aí Deus, ele dá essa informação, ele notifica Moisés de que não pode ser com as sandálias dos pés, tem que ser descalço. E se a gente pegar o tempo de Moisés, era uma marca dos escravos, andarem descalços, né? A gente torna a nossa vontade cativa à vontade do Senhor. Eu sei que você já ouve isso sempre, que mais importa cumprir a vontade de Deus do que a nossa própria. Porém, é muito importante que a gente sempre repise isso, porque nós somos escorregadios nesse aspecto, porque sempre queremos dar um jeito da nossa vontade estar lá. Sempre queremos colocar o nosso calçado, mas, Moisés, calma aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus, pela fé, quer que eu e você entendamos que vamos pisar numa terra diferente. É uma terra santa. Não é segundo as regras dos homens, não é segundo o curso desse mundo. É uma outra jornada, é uma outra experiência. E aí, quando a gente compreende isso, tira as sandálias, o que acontece? Deus, ele se revela para mim e para você. Deus quer se revelar para você. Eu tenho muita ansiedade de continuar vivendo, eu tenho muita expectativa de continuar vivendo essa jornada de libertação, porque gosto de ver Deus se revelar para mim, porque na revelação de Deus eu encontro direção, eu encontro paz, eu tenho segurança. Eu não sei o que vai ser do meu país, eu não sei o que vai ser das pessoas no curso, né, dos acontecimentos. Muita gente morrendo, muita gente precisando se hospitalizar, o país numa situação econômica de crise, de dificuldade. Mas quando Deus se revela para mim, eu tenho paz, porque eu sei que Deus, ele há de suprir. Quando eu olho para os fatos, eu me assombro, eu me assusto, eu me agito, eu me perturbo. Porém, quando eu olho para Deus e vivo essa experiência de Moisés, eu consigo perceber que, de alguma maneira, todo o mal que está acontecendo se reverterá em bem na minha vida e eu vou poder proporcionar esse bem para outras pessoas também. Eu não posso negar, talvez, o fluxo de pessoas que participam das transmissões que a gente faz na Terapia de Cristo tem a ver com o período da quarentena.
Eu creio que depois que passar isso tudo, a gente ainda vai ter entrada com muitas pessoas, porque uma semente foi semeada, ela cresceu, ela floresceu, ela frutificou. Mas eu não posso negar que foi um ponto de partida para muitos de nós. Aliás, nossas tristezas, nossos desesperos, nossos destemperos, muitas vezes são palcos de pontos de partida para experiências com o Senhor. Eu fiquei triste, eu fiquei arrasado com uma derrota, com algo que perdi. E aí o que é que eu fiz? Eu me abri para viver uma experiência nova. Se tivesse tudo bem, é como a Vanessa falou, não é? Se ela estivesse aonde ela estava, confortavelmente, ela não teria uma nova experiência e não se tornaria quem ela vem se tornando ao longo do tempo. Existe um Deus que vê o sofrimento de todos, assim como esse mesmo Deus chama a mim e a você para nos tornarmos libertadores. Você não pode aceitar-se como uma pessoa problemática. Ah, eu tenho tantos problemas, eu sou tão frágil, eu sou tão inconstante, eu sou tão destemperado, eu sou tão omisso, eu sou tão covarde, eu sou tão exagerado. Não, você não é esse. Você é essa sarça que arde no poder de Deus sem consumir. Existem pessoas que são muito intensas, mas na intensidade delas, no destempero, no descontrole, no exagero, na falta de moderação, há consequências ruins. Mas esse não é você. Você é alguém que é forte, usado por Deus, apesar de ser uma sarça, apesar de ser improvável. Você consegue compreender que a maravilha da visão não é a sarça pegar fogo. A maravilha da visão é ela não se consumir. Ou seja, Deus vai te dar um chamado, Deus faz um chamado e você cumpre esse propósito sem se desfazer. Existem pessoas que se destruíram justamente por aquilo que construíram. Porque se por um lado fizeram, por outro perderam. Mas Deus não te chama para esse ganha-perde. Deus te chama para que aquilo que você perca não resulte em prejuízo para você e aquilo que você ganhe não se perca por uma outra coisa. Não há troca. Deus só acrescenta. E o que ele tira é porque você não vai precisar. Todo mal. Eu quero terminar dizendo para você que todo mal vivido pode ser revertido em bem. E Deus sabe fazer isso. Deus sabe transformar emoções nebulosas dentro de nós em coisas boas. As tuas dores vão ser cura para muita gente. Eu consigo ver a Vanessa Jacomel sendo usada por Deus e compartilhando não suas dores, mas a cura de Jesus na vida dela e com certeza outras pessoas sendo curadas. Eu tenho certeza que a Lourdes tem acolhida em si dores profundas, mas que vão se tornar cura na vida de pessoas quando elas ouvirem o que é que Deus fez. Não é? Aquilo que Deus fez é mais importante do que aquilo que o mundo fez em nós. Porque as marcas que o mundo fez em nós, elas não são desfeitas por Deus, mas o Espírito Santo age ali e ele, onde havia uma sepultura, passa a ver um jardim. E o que é mais interessante, não é mostrar o jardim para as pessoas, mas é mostrar para as pessoas que antes de ter um jardim ali, havia um cemitério. E é isso que chama a atenção. É interessante que no período do nazismo, no Holocausto, houve um lugar destruído pelos alemães e comemorado pelos nazistas como um lugar destruído, porque era um lugar de fé, onde os cristãos buscavam ao Senhor. E aí, sabe o que acontece? Muitos anos depois, aquele lugar se torna
um lugar, um depósito de Bíblias para serem distribuídas. O nazismo já não existe mais. Hitler já não vive, mas o Jesus, que aquele povo creu no primeiro momento e sofreu aparente derrota, ele ainda está vivo, agindo na nossa vida, agindo no nosso coração. Não tem nada que Deus não possa restaurar dentro da gente. O que não fica é porque não ia ser bênção mesmo. Mas Deus, ele é o sumo artífice que tem esse poder, essa arte de pegar o que não é nada e tornar alguma coisa. Ele pega uma madeira aos nossos olhos inútil, jogada num canto, e ele, carpinteiro das nossas emoções, trabalha essa madeira, tornando essa madeira algo que tem uma utilidade. A cadeira que eu estou sentado, o violão que eu toco, não é? A porta em algo que tem sentido. Ele faz aquilo que não tem sentido. Como é doloroso pensar a quantidade, as milhares de pessoas que perderam suas vidas hoje. Mas a nossa esperança é que de tudo isso pode surgir algo novo. Sim, por que não pensar assim? Pai, nós queremos orar a Ti, colocando o nosso coração diante do Senhor. Que possamos fazer essa jornada de libertação, de transformação, porque não queremos ficar por aí como vítimas, chorando pelos cantos, mas queremos renascer, queremos ser renovados, queremos andar para frente, queremos ter a ousadia de aceitarmos esse chamado mesmo nos sentindo despreparados, improváveis, mas crendo que fomos chamados para libertarmos. Pai, que possamos ser cheios, cheias do Teu Espírito Santo e passemos a ser libertadores, libertadoras de consciências alheias, que a nossa seja transformada, forjada pelo Teu Espírito Santo e assim sejamos conduzidos a libertarmos outras consciências que estão presas nas suas dores, nas suas tragédias pessoais, em emoções que destroem, que dilaceram corações. Pai, nós não aceitamos essa derrota. Queremos essa vitória de vermos as nossas emoções sendo transformadas e aquilo que nos fazia chorar cicatrizado como sinal de que uma obra terapêutica foi feita e fomos restaurados. Já podemos exalar esse cheiro da cura para outras pessoas, para que elas também sejam curadas. Ah, Senhor, quem somos nós? Somos sarça. Mas que o Senhor seja esse fogo conforme a visão que Moisés tivera e que vejamos a nossa vida assim, esse fervor do Espírito presente em nós sem consumir nada, só trazendo vida. Que haja em nós uma consciência desse Evangelho para que não venhamos corromper, subvertê-lo de maneira nenhuma, mas que possamos cumpri-lo. Que possamos cumprir o ide de Jesus e aonde estivermos, haja uma libertação em curso na vida daqueles que passarem pelo nosso caminho. Ó Pai, naquilo que falamos, pensamos, na maneira como agimos socialmente falando, como cidadãos, possamos expressar a linguagem do céu, o poder do amor, o poder dessa fé que traz renovo, que nos dá forças para agirmos e vermos o poder de Deus se manifestar. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite. Esse é o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Não é hora das igrejas estarem abertas aglomerando pessoas. Mas Deus não se ofende em ver templos fechados. O único templo que não pode ser fechado é o templo do nosso coração. Deus está fazendo a sua obra com calma,
a gente pode retornar a estarmos juntos. Vamos esperar. Só não podemos deixar para depois vivermos essa experiência. Deus está nos dando esse recurso que é essa plataforma onde a gente pode juntar pessoas de muitos lugares. Vamos aproveitar isso. Talvez não seja a forma como a gente gostaria, mas Deus não vai deixar de fazer a sua obra, porque Deus não fica refém de circunstâncias. Deus é Deus em todo o tempo. Um beijão, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês essa noite. Eu sempre fico mais leve, sempre fico com a sensação de que o Senhor, mais uma vez, cumpriu o seu propósito de trazer libertação para o nosso meio. Se essa mensagem falou o teu coração, comenta, compartilha, que a tua movimentação possa gerar libertação também na vida de outras pessoas. Amo muito vocês. Um beijão.